Aqui é o Crispim. Estamos aí com mais uma live do projeto O que não fazer em uma contratação pública. Hoje, eu e a professora Keila Israel convidamos a professora Lara Braine para uma conversa sobre o Contrata Mais Brasil, beleza? Vamos chegando aí, boa noite pessoal. Estamos aí esperando a professora Keila e a professora Lara Braine para a gente começar essa conversa sobre o Contrata Mais Brasil, né? Essa inovação aí que veio fomentar as contratações públicas, né? Tirou aí do normal para algo bastante inovador, tá bom? Esperando aí a professora Keila e a professora Lara Braine. Deixa eu ver aqui se estão chegando aqui. Vão chegando aí. Só um momento, por favor. Boa noite. Já abri aqui a live. Boa noite, boa noite. Esperando aí as professoras convidadas. Boa noite. Hoje, Contrata Mais Brasil é o tema. Cadê a nossa professora? Professora Keila. Estão aguardando aí, vamos chegando, vamos chegando. Vamos que vamos. Professora Lara Brani já está aqui já. Boa noite, professora Lara. Aqui. Também. Professora Keila. Olá, boa noite, tudo Olá, bom? professora Lara Brani, tudo bem? Boa noite. Tudo Obrigado aí bem. por ter aceito o convite. Estou aqui esperando a professora Keila também para participar desse bate-papo aí sobre Contrata Mais Brasil. Deixa eu ver aqui, ela já pediu aqui. Vamos para cima. Deixa eu ver Vamos aqui, que ela está aceitando. vamos. Vamos que vamos. Deixa eu só entrar aqui. Pessoal, vão chegando aí, boa noite. E aí, professora Keila, vê se deu aí certinho. A tela tá perfeita, Keila. O Crispim ali sozinho, eu e você aqui, ó. Aí, ó. Apareceu? Apareceu, Ah, divididas aí beleza. na Porque aqui tela. para mim não tá aparecendo as duas, não. Mas volta e meia acontece isso no Instagram. Mas tranquilo. Todo mundo aí, boa Olha, noite. Vamos chegando aí, pessoal. Boa noite. tô Mais uma visualizando live aí. aqui. Tá Beleza, todo show de mundo bola. bonitinho. Show de bola. Boa noite a todos aí. Mais uma live do projeto que não fazendo uma contratação pública. Explicando também para quem está chegando aí, quem segue a professora Lara Braine, é um projeto que eu e a Keila construímos aí desde o ano passado. A gente vem trazendo aí professores para poder passar um conteúdo para quem não tem condições aí de estar fazendo uns cursos aí e congressos. E também para quem realmente quer buscar conhecimento, independentemente da situação. E a gente está com esse projeto tocando várias lives aí. Hoje o tema Contrata Mais Brasil. Convidamos a professora Lara Braine e vamos para cima. Queria aí, professora Keila, que você se apresentasse, por gentileza. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Me chamo Keila Israel, pregoeira. Atualmente estou como gestora de atos e normas licitatórias no órgão municipal, né, numa autarquia municipal, em Porto Velho, Rondônia. E trabalho na área de licitações já há mais de 12 anos de experiência, né, que a gente atua nessa área e é especialista em licitações também, palestrante, né? Estou aqui também junto com os meninos dando ideia, né, pro povo, ajudando. E aí, assim, aos poucos levando esse conhecimento através de nossos livros, artigos e palestras também. Então, é isso. Bom, hoje a gente convidou a professora Lara Braine, vou aqui ler a mini bio dela aqui, né? Rapidamente aqui. Professora Lara Braine, formada em Direito, pedi licença aqui, né, que estou virando o rosto aqui. Professora Lara Braine, formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Altos Estudos em Defesa pela Escola Superior de Defesa e em Direito Administrativo, com ênfase em relações entre empresas e o poder público. Atual diretora da Central de Compras na Secretaria de Gestão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e consultora do Banco Mundial. Servidora efetiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde foi gerente de contratos e licitações, atuando em licitações por mais de 20 anos. Procuradora-chefe civil e pessoal da Procuradoria de Nova Iguaçu
e chefe da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, secretária adjunta de Governo, subsecretária municipal de Educação e assessora legislativa na Câmara de Vereadores, palestrante, mediadora e professora de Direito Administrativo, em especial sobre o tema contratações públicas. Professora Lara Braine, aberta a palavra para. Vou chamar a senhora em respeito aí a esse currículo aqui. Não, não A faça palavra para a isso, senhora nada de aí. senhora, aqui não, nada disso. Mas é um prazer estar aqui com vocês, de verdade, assim, acho que independente do cargo que eu ocupo ou que eu ocupei em algum momento da vida, eu acho que independente de qualquer coisa, acho que nós somos servidores e a gente precisa atuar de forma a se apoiar, sabe? De criar uma rede. Eu brinco falando assim, a vida é feita de rede de apoio, então criar nossa rede de apoio, né? Criar um apoio onde você pode olhar, né? Então é isso. Acho que licitação e contrato, a gente depende muito disso, de se apoiar, de se ajudar, e é isso, né? Beleza. Muito Bom, bom, muito bom. Crispim, né? As pessoas já me conhecem Crispim, Jorge Crispim, administra aí o Instagram, Licita Brasil, especialista em licitações e contratos, atua aí como agente de contratação, pregoeiro, quando ocorre aí o pregão, obviamente, e estou aí com a professora Keila, juntamente com a professora Lara Braine, participando, construindo ali, junto da Repalc, uma rede de pesquisa avançada em licitações e contratos. O livro nosso aí foi lançado há poucos dias, né, Semana no passada, Congresso, Semana gente. passada. estudo técnico preliminar aí, desvendando o estudo técnico preliminar, e vamos aí para a live, que é o que interessa agora, Contrata Mais Brasil. Professora Lara Braine, queria que a senhora, queria que você deixasse suas percepções iniciais sobre o tema, né, que inovou aí e tirou a gente do normal, né, desafiando a gente a buscar, e eu achei muito interessante isso aí, é um combustível aí para continuar estudando e pesquisando sobre o tema. Eu vou começar falando que, assim, o Contrato Mais Brasil, eu vou te contar um segredo, contar um segredo para vocês. Pouca gente sabe. Eu atuo numa área que, obviamente, é focada em inovação em contratações públicas, e eu tenho um medo gigante de inovação. Eu morro de medo de inovar. Por quê? Porque eu tenho um lema que para onde eu falo, por onde eu passo, né, eu falo isso, meu CPF, minhas regras. E por que eu falo isso? Porque a gente, quando fala de contratação de inovação, ou quando fala em contratar de uma forma inovadora, a gente tem medo de responsabilização, medo do que o Tribunal de Contas vai falar, medo da responsabilidade que a gente tem de estar entregando um projeto para o outro contratar. Então, assim, aí eu falo, ai meu Deus, se fosse eu sozinha, mas eu tenho elezinho ali comigo, eu fico morrendo de medo. Então, assim, a minha percepção é exatamente o que você falou, e eu acho que a live com o Janderson na semana passada já deixa aqui, ó, um beijo enorme para ele. Eu acho que veio bem nessa linha, sabe? É uma contratação, é de forma inovadora, e é cutucar as pessoas a saírem da sua zona de conforto. Você falar assim, olha, por que não? Né? Tipo assim, se você está falando que é irregular, tá bom, então cadê a norma que você está falando que eu estou infringindo? Então, acho que é um pouco isso, as pessoas se apegam à necessidade de determinadas burocracias e que essa necessidade não está em lugar nenhum. Então, assim, eu acho fantástico que a gente tenha saído da zona de conforto e tenha feito as pessoas pensarem, né? Então, é isso. Assim. Mas estou Excelente, super animada. excelente. Muito E, bom. professora Keila, suas percepções iniciais aí sobre o tema. Bom, que eu vejo que, de fato, né, essa plataforma, ela traz uma oportunidade para as pequenas empresas, né, principalmente o MEI, né, e também para o órgão público, e que ele vai ter uma facilidade de escolha a partir do momento que estão cadastradas ali, então vai gerar uma contratação ali mais, digamos assim, mais tranquila, né, e mais transparente. Porém, tudo aquilo que traz uma oportunidade, ela traz consigo um desafio também, né? Então, nesse momento, a gente está sendo, como a gente colocou aqui, desafiado
a aprender mais sobre essa plataforma, manuseá-la de forma correta, até para que ela se atinja o resultado realmente esperado por ela. Então, assim, há um desafio por trás. E nós, como agentes públicos, é que tem que fazer a máquina funcionar, tem que fazer, de fato, aquilo que foi idealizado funcionar. Então, eu vejo que temos muito a se fazer, muito ainda a colocar em prática ali para, de fato, ela se tornar eficiente como foi projetada, né? E a ideia hoje aqui é isso, é trazer informação para que nós, todos nós aqui que estamos nesse caminho, possamos desenvolver da melhor forma possível. Professor Crispim, Excelente. fique à vontade. Bom, professora Lara Brani, nas minhas percepções iniciais, eu fiz uma leitura aí da Instrução Normativa 52, né, de 2025, do edital também, o número 3, né, da SEGES, de credenciamento de 2025, e nessa leitura eu fiz algumas conclusões aí, senhora, por favor, me corrija nessas minhas reflexões que eu vou fazer aqui agora. Bom, veio a Instrução Normativa 52, salvo engano, de 2025, trazendo a possibilidade, criando essa plataforma de negócios públicos, ok? Tendo como objeto ali a possível aquisição de bens comuns, contratação de serviços comuns, e também serviços comuns de engenharia através do credenciamento ou um outro procedimento auxiliar. E dando a possibilidade para os outros entes estarem ali aderindo, vamos dizer assim, entre aspas, a essa plataforma Contrata Mais Brasil. O professor Rony Charles, num artigo que ele publicou recentemente, ele define como um balão de ensaio para o marketplace, né? Um artigo que ele produziu há pouco tempo que eu li, um artigo muito bem escrito, obviamente. Também tem um artigo do professor Janderson também, que eu sugiro que quem quiser aí que leia, né? Salvo engano, do 14 bis, que ele menciona muito bem aí, o 14 bis. Então, ele diz isso, que seria um balão de ensaio para o marketplace, porque ia facilitar ali a interação entre o mercado e a administração pública. Então, nós temos primeiro essa Instrução Normativa 52. E depois veio o edital, né, de credenciamento número 3, credenciando MEIs para poderem ali estar prestando serviços de manutenção e reparo de pequeno porte. E eu li lá também o ETP, e que essa plataforma ela foi construída através de um credenciamento fundamentado em mercados fluidos, né? E aí, dando a possibilidade desses MEIs participarem, que se credenciarem e tá aí mordendo esse mercado, vamos dizer assim, e facilitando. Eu, como agente de contratação, como pregoeiro e como agente público que conduz principalmente as dispensas, conduz, não como pregoeiro, pelo amor de Deus, nem como agente de contratação, mas que conduz as dispensas no formato eletrônico, eu posso dizer para vocês, professores, e quem está aí na live, que vai ajudar muito desburocratizando essas dispensas, que eu não preciso mais produzir uma dispensa no formato eletrônico, como regra, e publicar, se eu tenho a possibilidade de utilizar um serviço ali na plataforma Contrata Mais Brasil, de menor complexidade e de um porte menor. Então, na minha primeira percepção, eu vejo que vai ajudar muito desburocratizando essas contratações que são de difícil assertividade e decorrência de um mercado fluido. E aí você fica naquela dificuldade de construir a pretensão ali contratual desse serviço aí de manutenção de panela, equipamento ar-condicionado, enfim, dando a possibilidade para os MEIs estarem abraçando essas possibilidades. Então, essa é a minha primeira percepção. Queria que a senhora pontuasse aí nesse sentido. Bom, vamos lá. Primeiro você colocou bem, assim, e aí eu vou fazer um mix do que você falou, né? Muita gente fala, né, colocou assim, é um balão de ensaio para o marketplace. Eu falo que eu concordo, mas não é um balão de ensaio. Porque um balão de ensaio significa que a gente está testando e pode voltar atrás. A gente não vai voltar atrás. Deu início, acabou. É o primeiro passo de uma grande, longa caminhada de sucesso. Então, assim, não tem volta, tá? Assim, não vai voltar. E não vai voltar, não vou falar que não vai voltar, porque a Lara não quer, não. A Lara não é nada, a Lara não é ninguém nessa fila do pão. Não vai voltar porque
é uma política que foi implementada que vem trazendo integridade e transparência para aquilo que não tinha, que vem trazendo melhoria para a própria administração pública. E aí, gente, eu não tenho como não rir, gente. Depois eu falo, depois eu comento. O que acontece? Quando a gente fala sobre essa plataforma, a gente sempre diz o seguinte: o órgão público não consegue contratar o pequeno. E o pequeno fala, eu não consigo fazer um processo, participar dos processos de contratação. Então, se a gente não consegue juntar essas duas pontas, juntar a fome com a vontade de comer, a gente está no lugar errado. A gente não está aqui para fazer a contratação que a gente quer. Contratação não é mal por si mesmo. A gente está aqui para melhorar a administração pública, a gente está aqui para criar ponte entre órgão público e quem quer vender. E a gente está aqui, mais do que isso, a gente está aqui para criar mecanismos para o desenvolvimento do comércio local, que esse é o fundamento da lei de licitações. E quem está dizendo que esse projeto é um projeto que fere a lei, eu recomendo que leia os princípios da licitação. Um dos princípios da licitação é desenvolvimento do sustentável da gente. Então não dá para você falar que você está cuidando do desenvolvimento sustentável se você tem um MEI que não tem mercado. Então vamos abrir o mercado, vamos jogar esse pessoal para dentro da administração. E eu falo mais do que isso, que eu falo que não dá ré e não vai voltar atrás por um outro ponto também. Você já viu alguém transformar um processo de contratação em um processo de contratação transparente e depois falar assim, não quero mais da transparência, vamos fechar essa informação? Claro que não. Hoje, o que a gente pegou, esse MEI, e o que a gente pegou dentro do Contrata Mais Brasil, que a gente colocou para os MEIs nós temos hoje um processo de compra que não tem transparência. Nós temos hoje um processo de compra, se ninguém tem coragem de falar, eu vou falar, porque eu não estou nem aí, eu falo mesmo. Temos um processo de compra que não tem transparência, temos um processo de compra que não tem integridade, muitas das vezes, temos um processo de compra com direcionamento, temos um processo de compra onde você pega o seu cartão corporativo, passa onde você quer, não tem rastreabilidade, não tem. Aí você fala assim, mas para a prestação de contas, alguém cruzou? Alguém cruzou para ver quantas vezes esse ordenador de despesas fez a mesma a compra várias vezes no mesmo lugar? Qual é a publicidade que você dá para isso? Qual é a transparência que você dá para isso? Aonde que isso é integridade? Aonde que você está cumprindo regra de compliance? Regra de compliance é botar numa plataforma da transparência. Regra de compliance é dizer, diz a oportunidade que você tem, órgão público, diz o que você quer. Não é para você pegar o valor do pronto pagamento e contratar a pessoa que você quer do que ela quer te oferecer. Não, é o contrário. E aí eu falo que não é balão de ensaio e é o primeiro passo, porque, nota, esse é um marketplace inverso, né? Isso. Porque não é um marketplace, é um balcão de negócios, aonde eu não estou buscando fornecedor. Por isso que está incomodando. Eu estou dizendo para o órgão público assim, qual a sua necessidade? Publique a sua necessidade, diz para a sociedade o que você quer contratar. E em cima disso, esses MEIs que têm aderência com o objeto que você quer contratar, vai apresentar um preço. E aí, mais do que isso, olha a integridade aparecendo. Primeiro, já fiz você dizer o que você quer contratar, não é o que o teu amigo quer vender. Primeiro passo. Segundo, vem uma pesquisa de preço, que a gente está falando de mercado fluido. E uma vez que a gente está falando de mercado fluido, a gente está dizendo o quê? A pesquisa de preço vai ficar salva. Então, tu quer escolher a lojinha do teu amigo? Escolhe, cara, tá tudo certo. Mas justifica. Justifica e saiba que os órgãos de controle terão acesso. É isso que incomoda. Né? Então é isso, por isso que não vai voltar. Não. A transparência não tem volta. E pelo que eu observo, cria até um ambiente de competição também, né? Com o envio ali das propostas. Amiga Keila, alguma coisa para acrescentar, para a gente passar para as questões? E como bem colocou a professora Lara, a questão do desenvolvimento sustentável, né, local. Então, você está atuando. Então, assim, lá atrás, quando a gente imaginou ali a lei de licitação, a nova lei, que a gente viu ali desenvolvimento sustentável, a gente imaginou, poxa, que oportunidade, que coisa interessante. Hoje a gente está vendo uma plataforma que ela colocou em prática, né? Trouxe, está trazendo essa transparência e oportunizando o município ou o estado contratar aquelas empresas locais, dando oportunidade para as empresas locais.
Então, olha o ganho que ela tem, né? Você desenvolve o seu município, você desenvolve o seu estado com mais transparência, com mais integridade, de uma forma que o outro vai olhar assim, poxa, isso não é direcionado. Isso aqui não é só mais uma lei que está ali, mas simplesmente está trazendo para a nossa localidade, para a nossa região, sustentabilidade. O povo ganha com isso, né? As empresas ganham com isso. Então, é um conjunto, são todos, não é apenas um. Então, realmente é uma plataforma que eu acredito que ela veio para ficar, como bem colocou a professora Lara, e incomoda, realmente vai incomodar. Incomoda porque tem aqueles que não quer sair do comodismo, que não quer perder digamos assim, né, falar de uma forma meio, não quer perder aquela situação que ele vinha trazendo ali há muitos anos, né? E não quer ser Eu acho que, fiscalizado. eu acho que A gente tá, sabe que existe muitos que não quer ser fiscalizado, só que à medida que a gente vai avançando, à medida que a tecnologia vai avançando, a fiscalização, a transparência, ela é iminente, ela precisa existir para que a gente possa, de fato, aplicar eficiência e eficácia nas nossas contratações. eu acho que tá incomodando aí um pouquinho o pessoal aí. Eu estou empolgado com essa plataforma e vamos para cima. É Vamos isso. passar para as questões aqui. Eu queria, antes de passar para as questões, mandar um grande abraço aí para o professor Janderson. Um grande abraço para o professor Leonardo Mota, que eu estou vendo aqui, é muita gente, mas grande abraço aí, obrigado pela presença, tá bom, professores? Vamos lá. Já que é para Questões. mandar, então eu vou Manda aí, mandar fica à também, porque eu acabei de vontade. botar aqui, ó. Não, para eles eu já mandei. Eu falei assim, ó, tem que mandar, ó, um beijo pro André. Keila, eu falei do André com você lá em Floripa. André, senhor Ah, André, olha aí, É. ó. Muito bem. mas antes da gente passar para as perguntas, Cristina, eu Sim, só fica à queria fazer vontade. uma complementação juntando o que você falou antes e o que a Keila colocou agora. O edital ele é destinado só para mês, mas a IN não fecha em mês. Isso aí. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala da IN, a IN ela abre para que a gente coloque outras formas ali para dentro. Então, por exemplo, se eu tiver um outro credenciamento, ou se eu tiver uma ata de registro de preço licitado, eu posso disponibilizar essa ata, esses fornecedores dentro dessa plataforma. Então, ela é construída de uma forma a se autoalimentar com outras formas de contratação. E eu brinco falando que ela é o inverso, que ela é um balcão de negócio, porque no marketplace comum, você está acostumado a entrar no marketplace, ver o que o fornecedor tem para oferecer e escolher. Aqui é o inverso, né? Você diz que você quer contratar e os fornecedores cadastrados, eles apresentam seus preços para aquilo dali. Então, fechei, vamos para as perguntas. E essa abertura é interessante porque dá flexibilidade. É um instrumento que está em desenvolvimento e dando flexibilidade. Bom, nas perguntas, a primeira pergunta, qual o objeto do credenciamento número 3 de 2025, né, da SEGES, e como o MEI pode ter acesso às oportunidades? Muito bem. Já falei um pouquinho sobre a questão do Sim, credenciamento. Eu sugiro que vocês consultem no site do Contrata Mais Brasil, entrem lá. No Contrata Mais Brasil, vocês vão encontrar manuais, perguntas e respostas, vão encontrar tutorial. Tem tutorial tanto para órgão como tutorial para fornecedor. Uma pergunta que me foi feita hoje, eu acho bacana, porque quando a pessoa me traz essa pergunta e está usando a plataforma, significa que pode ser pergunta de outras pessoas, né? Lara, eu me cadastrei, meu órgão se cadastrou. E eu tenho os dois perfis. Eu tenho perfil de solicitante e eu tenho perfil de aprovador. Por que na hora que eu estou fazendo a oferta não aparece para que eu aprove? Gente, princípio da segregação de função. Quem oferta não aprova. Então, se outra pessoa fizer o cadastro da oportunidade ali, você que tem perfil de aprovador vai poder aprovar. Então, a gente precisa de uma segregação de função, tá? interessante. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, segundo ponto aí da sua questão, né? No momento que a gente faz o cadastro, né, que a gente publica essa oportunização, essa oportunidade, todos os MEIs que têm aquele objeto, que se credenciaram naquele objeto, são notificados e, consequentemente, eles sabem que tem aquela oportunidade e aí podem entrar. Então, dentro da plataforma, quando o órgão cadastra a oportunidade, diz qual é o objeto e, consequentemente, os MEIs vão ficar sabendo. Janderson, você está me provocando, eu vou responder, tá? O município de São Paulo não tem problema, né? Não tem problema. E aí, falando especificamente que o Janderson quer tocar fogo no parquinho, saiu uma nota do estado de São Paulo colocando, proibindo, né, os órgãos de aderirem
dos órgãos estaduais, para deixar claro, né, porque aí tem uma questão de competência, né, de ente federativo, mas os órgãos estaduais de fazerem adesão ao modelo do Contrata Mais Brasil, de entrarem, né, como órgãos para ofertar oportunidades no Contrata Mais Brasil, até que fosse feita uma avaliação por parte dos órgãos, por parte do órgão estadual sobre a legalidade e se aprofundasse sobre a legalidade, a transparência, enfim, sobre as informações contidas ali. É uma decisão, eu costumo falar que não tem certo, não tem errado, tudo nessa vida são decisões, né? Então, se são decisões, cada um, obviamente, sabe da sua decisão. Alguns lugares vão pedir um pouco mais de cautela, outros vão acreditar um pouco mais no trabalho do órgão central e, nessa confiança, vão entrar de forma mais ágil, mais célere. Mas eu concordo com uma fala do Janderson. São Paulo tem MEI, né? E aí eu acho que entra muito essa política de o que eu posso fazer pelo mercado da onde eu estou, né? Então, assim, peço encarecidamente para todos os órgãos, independente de ser São Paulo ou não, que não só se cadastrem para oportunizar, trazer oportunidade para os meios da sua região, mas também incentivem os meios da sua região a se cadastrarem, a participarem da plataforma, se credenciarem na plataforma, porque uma vez credenciados vão poder receber essas oportunidades. Eu acho que isso é bom para todo mundo, tá? Sim, excelente. Professora Keila, algo a acrescentar? Agora para a próxima pergunta, porque o tempo está correndo aqui. Vamos lá, vamos avançar. Como dizia o nosso antigo, o tempo buge. Eu só queria pontuar uma questão que eu achei interessante, é que é muito intuitivo a plataforma, muito intuitiva, de fácil percepção, de fácil acesso ali para o meio que queira se fazer inscrição, obviamente, entrando ali com a sua senha do gov.br e tendo que fazer um cadastro no CICAF, né, que é o Cadastro Federal de Fornecedores. E achei muito intuitiva a plataforma, excelente. Vamos lá. Segunda questão. Como se dará o registro da demanda e da seleção da melhor proposta, lá na plataforma já do Contrata Mais Brasil? Tá, na hora que. Já é dúvida de plataforma, eu devia fazer com você igual eu fiz com o Janto, chama o Everton, mas essa aí dá para responder. Na hora que a gente cadastra na plataforma a oportunidade, a gente diz qual é o prazo que todo mundo vai ter para apresentar a proposta. Então, quando encerra o prazo, o órgão recebe todas as propostas de todos os meios que cadastraram e, consequentemente, vai fazer a sua escolha. É óbvio que a sugestão é que se escolha ser o mais barato. No entanto, você pode ter um MEI que está com preço mais barato, mas não é daquela região e não faria sentido. Imagina, por exemplo, imagina que eu estou em São Paulo, e aí cadastrei a oportunidade na cidade de São Paulo, vou dar um abraço para o pessoal da cidade de São Paulo. Estou lá da cidade de São Paulo, cadastrei uma oportunidade para a cidade de São Paulo e o menor preço é um MEI, sei lá, do Rio de Janeiro. O custo que ele vai ter operacional para chegar lá, enfim. Então, eu posso tomar a decisão de não fazer essa contratação com esse e justificar que, considerando que eu estou fazendo desenvolvimento local, que a política é de desenvolvimento local, eu vou contratar o mais barato da minha cidade, enfim. São coisas que você vai poder justificar ali. Mas, lembrando, a pesquisa ficará salva, tá? Então, você tem que ter cuidados, né? Óbvio, eu falo que sempre que a gente está falando de dinheiro público, tem que ter cuidado. Então, se você está usando uma plataforma, mais cuidado ainda, porque é transparente. Ou ao contrário, né? Quando não tem plataforma, tem que ter mais cuidado ainda, porque não tem transparência. Mas, enfim, vocês podem escolher. Mas tem que ter cuidado. Então, se eu estou usando dinheiro público, obrigatoriamente eu preciso ter cuidado com ele e vai ficar registrado, tá? Professora Keila, à vontade aí para deixar alguma consideração. Gente, o que a gente tem observado, né, e que eu acho bem interessante. Hoje, no nosso país, a gente tem cerca de 16 milhões de MEIs no Brasil atuando, e a gente sabe que só 70 milhões, 16 milhões que eu falei, e 70 mil estão cadastradas no sistema do governo. Então, assim, uma das expectativas que eu vejo que o governo, ao lançar essa plataforma, ele espera-se que haja um aumento, né, dessas empresas cadastradas para vender para o governo. Então, assim, vai ter facilidade? Vai ser muito bom, né, para essas empresas que vão estar chegando agora. Mas, assim, o que eu quero saber, né,
diante de todo esse contexto que a gente está vendo, diante de todo esse cenário, eu pergunto para a professora Lara, de que forma você acredita que essa plataforma ela vai facilitar para essas empresas terem acesso a essas contratações? Sei que você já falou um pouco, então, assim, eu queria ouvir mais sobre a vantagem e a desvantagem que esse sistema trouxe como oportunidade. Hoje, eu vou falar para você o seguinte, eu sempre gosto de fazer comparações com a nossa vida real, né? Então, quem é o MEI hoje? Quem é esse cara? Quem são esses 70 milhões? São pessoas que eram apenas um CPF no país e não apenas depreciativo, apenas no sentido de único. Decidiram empreender, decidiram montar, criar, né, ser um microempreendedor individual por várias razões, e aí eu não vou entrar no mérito do que leva uma pessoa a empreender. Eu acho que cada um tem a sua motivação. Mas quando você faz isso, você está lutando num mar de 70 milhões. Você está lutando como um pequeno face a grandes empresas. Eu vou citar aqui um exemplo simples, gente. Vou pegar um exemplo muito simples, eu não estou nem aí, vou falar marca mesmo. Você está lá, você abriu seu iFood e você resolveu que você vai comprar sanduíche. E aí, quantos MEIs tem cadastrados dentro do iFood para vender sanduíche? E aí você olha, e no próprio iFood vinha assim, os nossos grandes. Aí aparece quem? Aparece McDonald's, aparece Burger King, aparece o Burguês. E por que eu estou falando isso? Porque é com esses grandes que esse MEI briga. É com esse grande e que tem capital para investir em publicidade, em marketing, para investir em propaganda patrocinada dentro do Instagram, que esse MEI, que é um pequeno, que foi buscar empreender, porque por alguma razão não estava funcionando como CPF. E ele busca empreender e entra num mar de gigantes. Então, se a gente, enquanto órgão público, não tomar uma atitude para que a gente crie um mercado para ele, mesmo que seja um mercado relativamente pequeno para esse cara, a gente não vai mudar a realidade dele. E eu acho que a gente tem a obrigação, enquanto administração pública, de buscar melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão, porque por trás deste MEI existe um cidadão, existe um chefe ou uma chefe de família. Nós temos hoje 54% das mulheres são mães solo nesse Brasil. Cara, 54% de mulher. É um negócio assim, muito louco. Mais da metade das mulheres que são mães solo. Por que eu não vou buscar ajudar e trazer isso aqui para dentro? Porque quando a gente fala que você tem que usar o poder de compra do Estado, mas em favor de quem? É em favor da sociedade que sustenta o próprio Estado. Porque se não for para isso, o que a gente está fazendo? O Estado não pode ser um ente de autofagia, de sustentar as suas contratações para se autossustentar. Existe uma finalidade social nisso, e a finalidade social tem que ser o bem-estar da nossa sociedade, da nossa própria sociedade, ajudar essas pessoas a desenvolver. Então, é um mercado que se abre, o mercado já existia porque a demanda já existia, mas é uma oportunidade que se abre para criar um terreno fértil para que esse MEI tenha oportunidades que ele não estava tendo, para que esse MEI possa entrar num mercado que ele não estava conseguindo entrar, para que ele tenha condições de buscar melhorar e aumentar a sua rentabilidade, que sem isso talvez ele não tivesse. E é um talvez porque eu também não estou na vida do cara, né? Não posso falar isso. Mas a gente precisa se vestir, a gente precisa botar a carapaça de nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para o outro. O nome da palavra do que a gente ocupa é servidor, vem de servir. Se eu não sirvo a sociedade, eu não sirvo para ser servidor. Eu tenho que repensar o meu lugar aqui. Então é isso.
acredito sem sombra de dúvida que está criando essa oportunidade, que está abrindo uma janela de oportunidade para essas pessoas. E dentro dessa linha, a gente não pode esquecer que a ferramenta ela foi criada para pagamentos rápidos, né? Então, ela é criada pensando em pagar no Pix. A administração pública federal não tem regulamentação do Pix, ok? Mas os estados, tem estado e município que já usa Pix, então eu posso pagar no Pix para o cara, né? Segundo, posso pagar no Pix, posso pagar usar o cartão de pagamento, que a administração pública federal tem, então use, né? Ou o tradicional, a ordem bancária, mas lembrando, 30 dias no máximo para que a gente faça esse pagamento, porque a gente não pode ser irresponsável com essa pessoa que está entrando aqui. E Mas é isso, já falei muito, né? eu Muita coisa queria aí, mandar um desculpa. abraço aí para minha sobrinha Rebeca Crispim, tá aí ao vivo, primeira live que ela está participando aqui. Um beijão Um para minha beijo, sobrinha. Rebeca. Bom, pegando o gancho aqui do professor Janderson, a administração pública existe para concretizar direitos fundamentais dos cidadãos. Olha só, o cidadão, a gente voltar lá na história, constituiu o Estado através de parcela de suas liberdades e através da administração pública, o cidadão espera que o Estado utilize bem o recurso público e entregue políticas públicas, né? Então, por que não utilizar o recurso público contratando e ainda entregando políticas públicas, realizando contratações sustentáveis, e é esse caso aqui, a sustentabilidade econômica e social, né, que fica bem evidente quando você prestigia essa parcela do mercado, né? É E em isso. relação a essa criação de oportunidades pela administração que ela coloca no sistema, eu achei muito interessante que preocupou-se em dar instrumentos ao MEI para que ele realmente tenha ali condições de fazer uma boa proposta. E aí tem ali a questão da vistoria prévia, que eu achei bem interessante. Se ele tiver uma dúvida, não, eu vou lá visitar o órgão federal para ver como é que é essa cozinha aí, esses equipamentos que estão lá, para poder produzir a melhor proposta possível, até porque é o serviço com insumos, né? Então, vou lá dar uma verificada. E eu achei bem interessante em vários pontos do edital que tem essa preocupação em deixar o MEI bem servido de informações. E ele pode também questionar ali aquela demanda criada no sistema. Achei bem interessante isso aí, no decorrer do edital se percebe muito isso, tá ok? Mas vamos seguindo com as perguntas, alguma coisa aí? Pode seguir? Eu gostaria só Vamos lá, de hein? deixar aqui um registro de Sim. um caso prático que aconteceu. A gente sabe que a pandemia, lá em 2020, né, veio fechando muitas portas. Muitas empresas começaram a fechar as portas porque não tinha como se manter aberto devido ao contexto que aconteceu. Então, assim, na época ali, já por volta de 2002, vinha começando a entrar nesse caminho aí de palestras, uma empresa nos procurou, né, na época, para dar um treinamento para de como manusear o sistema, né, do sistema do compras, como eles participarem de licitações. E aí ela foi me contar a história dela, por que que ela queria. Quando ela se viu obrigada a fechar as portas, ela não era um MEI, né, ela era uma empresa pequena, de pequeno porte. E quando ela se viu obrigada a fechar as portas, ela encontrou na licitação uma oportunidade dela se sustentar até ela poder reabrir as portas, porque se tratava de um restaurante. Então, um restaurante, se não tem pessoas para adentrar lá e consumir, ela não consegue manter-se aberto. E aí foi quando surgiu uma oportunidade de um credenciamento, participar de uma licitação. Ela foi atrás, né, de entrar. Por sorte, ela conseguiu, porque até então ela não conhecia, nunca tinha participado, só tinha ouvido falar. E se aventurou e deu certo, e ela conseguiu se manter no mercado. E ela viu que aquela oportunidade, ela tanto conseguiu manter os funcionários que ela já tinha, quanto ela conseguiu se manter no mercado, podendo ampliar as vendas dela. Então, assim, quando ela me contou a história, eu olhei assim, eu falei, nossa, olha que interessante. Olha o impacto que esse universo das contratações públicas, ele causa no fornecedor, no licitante que ele participa e fornece para a gente. Grande parte, nós mesmos costumamos olhar ali, eu preciso desse objeto, eu preciso disso aqui, e não quer saber quem vai fornecer, o que aquele edital vai impactar na vida daquele que vai te fornecer algo, né? Então, assim,
como o que a professora colocou aqui, a partir do momento que eu me preocupo com o outro, que eu me coloco no lugar do outro, eu começo a entender a necessidade dele também e começo a trazer isso para dentro do contexto das contratações. E isso vai facilitar a vida deles também a servir as políticas públicas que estão ali para, né, atender a um público-alvo. Então, é uma história assim, que me impactou muito na época e me motivou, inclusive, nos documentos que hoje eu elaboro, eu tento ter o máximo de cuidado para não gerar nenhum tipo de problemas para aquele que vai participar, ou colocando coisas abusivas, né? Situações que o cara não vai conseguir cumprir. Então, todos os mecanismos precisam ser analisados. Por isso que eu vejo essa plataforma como uma oportunidade, né? E realmente de servir a quem realmente está aí precisando e a gente possa dar uma resposta para a sociedade e para os pequenos que estão tentando se manter no mercado, né? Esse edital aí que tá, né, o 3, né, 2025, 47, salvo engano, oportunidades de serviços, né? Isso, E eu 47 tipos de fiz, serviços. e eu fiz o meu papel. Eu entrei em contato com o Sebrae, não sei se o Sebrae já sabe, mas eu entrei em contato com o Sebrae e falei, ó, pelo amor de Deus, começa a divulgar isso aí que eu preciso que os meios sejam preparados, porque quando eu precisar lá e resolver uma questão interna do meu órgão ou uma questão de realizar política pública, já vai ter ali os meios preparados para poder abraçar aquela oportunidade que vai ser inserida ali no Contrata Mais Brasil, né? É Vamos isso. para cima. Lá no edital, eu observei alguns institutos, e aí é o foco dessa pergunta número 3. Qual a importância do monitoramento e da inativação temporária para a integridade da pretensão contratual em questão, para a integridade ali, para o bom funcionamento do sistema? Tá. Aí eu vou me permitir primeiro fazer um parêntese, gente. Sim, com vontade. Assim, para quem fez direito, para quem atua no ramo jurídico, medida cautelar é muito claro. A gente não está falando que está expulsando o MEI, mas cautelarmente ele precisa ser suspenso. Por duas razões, gente. Primeiro, se ele não. Qual é a lógica da nossa plataforma? É você diminuir a burocracia dentro desse processo de contratação. Se o cara não trouxe para dentro do seu próprio cadastro todos os documentos que são necessários, como é que eu vou virar para você, Crispim, e falar assim, não, contrata ele mesmo sem documento mesmo? Não, aí não, né, gente? Aí, Eu gosto de inovação, mas pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Então a gente suspende cautelarmente. Na verdade, é uma suspensão temporária, até que ele junte esses documentos. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é o seguinte. Eu estou tendo mais cuidado com as palavras para falar agora, porque o pessoal fica chateado. Eu botei até no chat aqui umas coisas que já vieram me perguntar no privado, já respondi aqui logo, já botei no chat. O que acontece? Quando a gente fala de mercado, e mercado lato sensu, o mercado precisa ser seguro. Por que existe regulação de mercado? Para você tornar o mercado seguro. Para que existe o Banco Central? Para que a gente confie no quê? Na entrega do nosso dinheiro a uma instituição financeira. Então, quando a gente pega e lança uma plataforma e diz, pode vir, cara, eu tenho que estar muito segura do que eu estou falando, porque eu tenho que ter responsabilidade com o seu CPF, lembra? Eu falei isso no início. Meu CPF, minhas regras, mas eu estou mandando você vir. Estou falando para mandando no bom sentido. Estou falando, vem que está tudo bem. Cara, para dizer vem que está tudo bem, eu estou garantindo que quem está ali para ofertar o serviço é uma pessoa que vai te atender. E aí, se esse MEI veio e não atende, ou atende mal, ou não fez o serviço, cautelarmente a gente suspende a atuação dele, porque a plataforma ela precisa ser segura, precisa haver confiança para todo mundo. A gente não está dizendo que o cara nunca mais vai poder vir, mas a gente está falando, olha, você pode ser suspenso, você vai ser descredenciado ali, mesmo que seja temporário. Para quê? Para que ele também tenha o cuidado
de pensar na responsabilização dele. E olha que eu nem estou falando de processo sancionador, eu estou falando de medida cautelar. Eu não estou falando, até porque o contrato não é comigo, o contrato é com você. É você que vai ter que abrir o processo sancionador contra ele, porque ele, né, por alguma razão, fez alguma coisa errada lá no seu órgão. Então, a gente, numa situação dessa, cautelarmente está afastando essa pessoa. Mas, gente, não estou botando ninguém para fora. Não faz o menor sentido eu virar e falar assim, vamos criar oportunidade. Eu falo, não, você não. Não, né? É óbvio que tem uma motivação por trás. E a gente precisa agir de forma rápida, agir de forma célere, até para não haver a perda de confiança. Então, por isso que a gente vai fazer o monitoramento permanente com inativação temporária, porque a gente precisa cuidar da integridade contratual. Integridade para os dois lados. Eu sempre, de novo, é contratação, é bilateral, tem que ser bom para os dois lados. É isso. E o interessante que eu achei desse monitoramento é a administração reportando a conclusão do serviço, que realmente foi entregue ali dentro de condições mínimas que foram criadas para a entrega daquele serviço, e mais, dando possibilidade do MEI se insurgir, caso realmente não tenha ali ocorrido a contraprestação dentro do prazo razoável, e o órgão também pode ficar suspenso, é isso mesmo? Aí, ó, Pode. Eu falei, tem que ser bom para os dois lados. entendeu? Não dá para você chegar e falar assim, vou contratar 200 mês, quanto eu pago? Nenhum, e sai correndo? Não, né, gente? Não dá. A gente precisa ter responsabilidade. Até porque, de novo, a gente tem que ter responsabilidade, a gente não está falando de uma empresa grande que tem alto fluxo de caixa. A gente está falando de um microempreendedor individual que essa pessoa tira do seu sustento, do sustento da sua família, esse trabalho que ele vai realizar para você. E como é com insumo, ele já gastou para comprar esse insumo. Então, não é justo, não é correto, não é adequado. Eu falo que não é moral a gente agir de uma forma diferente. E aí eu vou dar outro parênteses. Quem está preocupado em tomar penalidade é porque já está fazendo conta do quanto vai descumprir para não receber, entendeu? Que não é nem penalidade, desculpa, Lara, ou Lara, é medida cautelar. Então, assim, quem está preocupado em ser suspenso, né, temporariamente, ou o órgão, né, de ser suspenso temporariamente, é porque já está pensando no que pode fazer de errado para poder usar a plataforma. E é isso, a gente não quer isso, né? A gente quer um negócio que funcione direitinho para todo mundo. Professora Keila, à vontade aí, quiser deixar algum comentário. Nada, partir para a próxima pergunta aqui, que é para a gente, né, ir avançando. Mas olha só, professora, Diga lá. uma das nossas preocupações é exatamente com os possíveis erros que os órgãos devem evitar na utilização dessa plataforma. Então, assim, exatamente para que se tenha esse cuidado, né, na hora de se realizar essa contratação e não gere um problema nem para o ente, nem para o licitante ali, o MEI que está participando daquele procedimento. O que você deixa de sugestão, de dicas para que não venha a ter problemas? Bom, primeiro, até foi uma pergunta que já me fizeram. Falaram assim, Lara, precisa fazer ATP para essa compra? Não, gente, né? A gente está falando de uma compra pequena, pelo amor de Deus, não precisa fazer ATP. Mas, minimamente, assim, mesmo que seja um pequeno termo de referência para você poder botar ali no seu processo, para você instrumentalizar, vai fazer a compra ali dentro, já tem que ter feito o quê, gente? Já tem que ter feito ali a reserva orçamentária, não estou nem falando do empenho, porque o empenho você só vai fazer depois. Fez a pesquisa, saiu o nome da pessoa, vai fazer empenho. Então, assim, o fato de ser uma plataforma para agilizar não significa que você está liberado dos procedimentos administrativos. Os mesmos procedimentos que você teria para fazer a sua contratação com pronto pagamento. Então, assim, tem que ter o cuidado de pensar que eu preciso já ter a reserva orçamentária, né? Até porque, se você não tem a reserva orçamentária, você não podia nem estar pedindo para alguém fazer para você, né? Lei de responsabilidade fiscal. Então, é isso, sabe? A plataforma não é para você sair de forma irresponsável, contratando todo mundo e cuidando. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui também, que assim, eu vou usar uma frase que o André fala muito para mim. A gente é responsável pelo que a gente faz, não pelo que o outro faz. Então, assim, eu sou responsável pelo edital de credenciamento. A Delog é responsável por disponibilizar o sistema. O mau uso do sistema não é minha responsabilidade, é sua que está usando mal. Por que eu estou falando isso?
Porque, por exemplo, eu preciso reformar a escola inteira. Aí eu vou, pego, quebro essa reforma em vários micro, pequenininhos pedacinhos e disponibilizo tudo isso. Gente, não é a mim que você está enganando, eu não estou nem aí. O problema é seu, é com o seu órgão de controle. A gente está falando de contratar um MEI, a gente está falando de uma contratação de uma pequena reforma. Se você tacar uma obra gigante, quebrar esse monte de pedacinho, falar, são muitas pequenas reformas, convence o seu órgão de controle, não é a mim. Entende? Tem uma frase do música do Renato Russo que eu gosto muito, que é assim, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, vai dar mais trabalho do que fazer ali o processo ali, o serviço comum de engenharia se fizer nesse formato aí. Exatamente isso, entendeu? Então, é isso. Eu tenho algumas dicas, né, básicas, né, para o órgão. Primeiro quando for descrever a necessidade, descrever de maneira clara, precisa, né, como se fosse fazer ali para o mercado, no termo de referência daquele, no documento que for formalizar aquela oportunidade, né, Crispim, de serviço. Posso fazer uma parte no seu? Sim, sim. Na sua fala? Não é de forma clara, objetiva, eu concordo, mas é com mais clareza e com mais transparência e com mais cuidado. A gente não está falando para uma empresa que tem um corpo jurídico que vai conseguir ler esse edital e interpretar esse edital. A gente está falando para MEI, a gente está falando para uma pessoa que às vezes não tem nem uma instrução grande, se é que você está me entendendo. Então, assim, não é escrever para mim, não é escrever para você, não que eu seja melhor do que ninguém, não, mas é no sentido de buscar uma linguagem clara, precisa e objetiva, perfeita a sua colocação, mas não é como eu faria um termo de referência para um processo de contratação. Desce a régua. Seja cuidadoso com isso. Então eu vejo que esse é um dos principais cuidados, né? E deixando bem claro para o MEI essa possibilidade, se ele quiser ir lá ver o local e se ele quiser se insurgir ali no próprio sistema, perguntando. E eu acho interessante também que essas perguntas e as dúvidas elas ficam registradas naquela oportunidade criada. E outra questão que foi falada aqui agora anteriormente, o órgão ou entidade tem que ter o mínimo de planejamento, tem que ter ali um mínimo planejamento, né, para poder não sofrer aí reprimendas futuras, né? Mas é o mínimo de planejamento, eu sempre oriento que tem que ter. Vamos passar para a próxima pergunta, alguma coisa? Keila? Bora para a próxima pergunta. Bora, vamos lá. De que maneira a plataforma Contrata Mais Brasil contribuiu para a transparência e eficiência nas contratações públicas? É uma pergunta para fechar aí, né, acho que todo o atendimento da live aí. Fica à vontade, doutora Lara. Gente, a plataforma ela contribui, né, para que a gente traga transparência. Eu vou começar com a transparência, que eu acho que é mais fácil. Com a transparência, porque no momento que eu dou a oportunidade para todos ao mesmo tempo, e não para o meu amigo da esquina ali, para levar meu cartão e passar lá na lojinha dele, eu já fui transparente. No momento que eu coloco isso dentro de um sistema e que eu disponibilizo isso para consulta, para qualquer órgão de controle, para qualquer outro órgão, para a própria sociedade, eu já fui transparente. Então, é transparente porque você coloca luz em algo que não existia. Lembrando, a gente está falando de uma contratação que é limitada ao valor do pronto pagamento, que podia ser contrato verbal. Se podia ser contrato verbal, não precisava de nada, né? É isso. E quando eu falo que é um termo de referência pequeno, é porque se é pronto pagamento, você ia abrir o seu processo com uma formalização de demanda simples, ia dizer o que você ia querer, ia solicitar que fosse feita a emissão do cartão de pagamento, ia pegar esse cartão de pagamento no banco e ia lá e ia pagar. Então, não é nada para burocratizar muito mais do que isso, não. É uma informação precisa, básica, que é o que você daria para o cara da esquina. Ponto. Só que você está fazendo isso de forma transparente para toda a sociedade, para todos os órgãos de controle. E aí, por que eficiência? Bom, gente, eu vou começar com uma fala que, assim, vocês já trabalharam com parente? Você falou que a Rebeca está assistindo a live. Vocês já trabalharam com parente? Eu não, a Rebeca tá aí, minha sobrinha. Um beijão, Rebeca. Fica com Deus aí. Já sei onde vai dar. Crispim, você é formado em quê? Me conta que eu tô curiosa. Eu formado em Direito, especialista. Advoga para tua sogra e depois tu me conta. Misericórdia.
É sobre isso. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente está falando de uma contratação direta, quando você vai e você faz a contratação ali no cara que você está acostumado, você vai ali, você paga o seu cara, tá ali, ó, o tempo todo, o cara é teu vizinho, ou o cara que você estaciona o carro, sempre. Qual é o problema? É que se esse cara fizer alguma coisa errada na administração pública, você está no sal. Por que que tu tá no sal? Com quem que tu briga? Tu toma um processo porque fez uma execução e não está cobrando, fez uma contratação e não está cobrando a execução, ou você cria o problema com o cara que você conhece, que você convive ali no seu dia a dia. Então, quando você vem para uma plataforma, significa que você está trazendo o quê? Impessoalidade. Teu amigo pode participar. Você fala para ele, ó, publiquei lá a oportunidade, hein? Bota lá teu preço, entendeu? Então, quando você traz a impessoalidade, você traz eficiência. Porque se você tiver qualquer problema na execução, você não vai pensar duas vezes em buscar o direito à administração. Porque nesse caso, quando você tem de um lado a tua função pública e do outro lado uma pessoa que você conhece, gente, é para isso que serve o Instituto da Suspeição. A gente tem que se declarar suspeito. Então, para que tu contratou teu amigo, meu irmão? Sabe? Então, é isso, assim, traz eficiência. O primeiro passo da eficiência nesse caso é que você não tem problema em cobrar a integralidade do serviço. Esse para mim, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, no momento que, se eu pergunto para você, que atua na administração pública, você fala assim, qual é a tua pior desgraça no processo de contratação? Pesquisa de preço. Pesquisa de preço. E aí, quando você chega lá na plataforma, que você coloca a oportunidade, e todos os meios que estão lá credenciados vão ofertar o preço dali, né, vão dizer o quanto que eles te cobrariam para fazer isso, resolveu sua pesquisa de preço, olha que lindo. E você vai escolher, entendeu? Então é isso, assim, traz eficiência, e mais do que eficiência, tá? Vai trazer eficácia. Eu estou falando vai trazer porque as primeiras contratações estão ocorrendo. Então, ainda não tem serviço prestado, mas vai, com certeza, trazer eficácia na contratação. E, sem dúvidas, o maior gargalo é a pesquisa de preço, sem dúvida, nas contratações públicas. E não afasta do operador, né, que cria oportunidade, a depender da situação que ele verificar ali, das propostas enviadas, dele realizar uma pesquisa concomitante, avaliar ali rapidamente, caso ele tenha alguma dúvida. Então, isso aí, sem dúvidas, vai tornar mais eficiente. E tem uma outra característica que não está aqui, que eu acho importante que você disse nas entrelinhas, é a questão da segurança do agente, pô. Se eu estou publicando no formato eletrônico, pô, olha só, publiquei, dei transparência e estou fora de qualquer tipo de direcionamento. Não tenho acesso às propostas. Não tenho acesso às propostas. Eles vão colocando lá e na hora correta eu vou ter acesso e ver quem deu o melhor preço, né? Porque, como a senhora disse há um tempo atrás, não é só o menor preço. Às vezes tem empresa que executa o serviço num prazo menor. E aquele prazo menor vai tornar aquela proposta, mesmo tendo um valor monetário maior, mais vantajosa em decorrência da entrega mais rápida do serviço, né? Transparência e eficiência e também segurança. Acho que eu queria pontuar isso aí. Keila, amiga Keila, alguma coisa para acrescentar? Meu amigo, eu só vou dizer o seguinte: pessoal que está chegando aí na live, aproveita a oportunidade, busque se capacitar, busque ter mais conhecimento sobre a plataforma, se cadastra, participe e são as primeiras, ainda está surgindo, são as primeiras contratações que vão surgindo, mas como bem a professora Lara comentou, né? É uma oportunidade que só tende a trazer bons resultados, desde que manuseado de forma correta. Então, a princípio, o que eu deixo assim como uma dica, né, busque capacitação, orientação a respeito dessa plataforma e utilize ela da melhor forma possível, né? E todos só tendem a ganhar, tanto o licitante quanto o próprio órgão público também. Bom, chegamos aí a 1 hora de live. Eu queria aqui já agradecer a professora Lara pela disponibilidade, né? Já falei em outras lives aqui com outros professores, inclusive o professor Janderson.
enfim, vários outros professores aí. A minha felicidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu trabalho dia a dia e nunca imaginei que estaria aqui nessa oportunidade, né? A última professora agora foi a professora a doutora Michele Marie, enfim, grandes professores aqui que eu tenho como referências passaram aqui nesse nosso projeto, Keila. O que não fazer em uma contratação pública. Então, eu queria agradecer a professora Lara Brani pela disponibilidade, por compartilhar os seus conhecimentos, agradecer pela ousadia aí na construção dessa modelagem, juntamente com outras mãos, com certeza, lá da gestão e inovação. Muito obrigado por me reincentivar nas contratações públicas com essa novidade. Muito, de muita alegria. Fique à vontade, professora, para poder deixar suas considerações e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui, de verdade, assim, eu falo sempre que, eu brinco falando que eu sou o CIMI, né? Se me chamar eu apareço, se me convida eu vou, se me der eu bebo, né? Eu sou do tipo do CIMI. Então, eu agradeço imensamente o convite que vocês me fizeram, então, assim, eu falo que vocês não são apenas colegas, vocês são amigos mesmo, né? Então, a Sheila ficou me ouvindo falar do André. E ele está assistindo a gente. Então, assim, eu sou apaixonada por licitação e contrato, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que isso é muito notório, isso é muito visível, né? Eu sou muito transparente nesse ponto. E eu queria de verdade que as pessoas tivessem um pouco mais isso, sabe? De ser mais ousados, com responsabilidade, mas de ter mais ousadia, de se colocar disponível para fazer o novo, se colocar disponível para fazer diferente, né? De sair sempre do mesmo, de fazer sempre o mesmo. Eu acho que a gente não só pode como deve. Eu brinco falando que se todo Pokémon evolui, por que que a gente vai ficar parado no tempo? Então a gente precisa necessariamente se provocar a fazer alguma coisa diferente, a entregar de forma diferente. E eu acho que a gente, enquanto cidadão, tem que ter um outro compromisso, que é fazer o quê? A gente transformar a sociedade, cumprir o código de ética do servidor, é transformar a sociedade em uma sociedade melhor para nós mesmos, sabe? Você que tem filho, você não quer uma sociedade melhor para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão? Aí se você não tem ninguém, amigo, pelo amor de Deus, para o teu cachorro, mas não é possível que você queira uma sociedade ruim, uma sociedade pior do que a sociedade que você vive. Então, acho que a gente tem essa obrigação enquanto cidadão mesmo, sabe? De fazer o que a gente puder para transformar o nosso mundo ao nosso redor em um lugar melhor para a gente viver. Excelente. Muito Professora Keila, bom, né? considerações? Eu até brinco, professora Lara, que tem uma frase que eu costumo dizer muito, na minha área, no setor onde a gente trabalha. Eu digo assim, o que eu faço aqui, eu faço pensando que um dia eu também serei, né, usuária do sistema. Então, assim, eu trabalho hoje num ente de previdência. Então, eu já imagino, um dia eu vou me aposentar, um dia eu estarei lá velhinha, né, com a minha bengalinha lá atrás do serviço e eu quero que funcione. Então, se eu quero que funcione, por que que ele não tem que funcionar agora? Para aqueles que já são usuários do sistema, né? Então, assim, realmente é servir com paixão, servir com amor, dentro do setor, independente de qual setor você está, independente de qual área você é, ou de que parte do serviço público você vem atuando. Então, assim, de fato, é levar, né, o melhor de si para aquele que está ali necessitando do serviço. Então, agradeço muito, né, a professora Lara por ter se disponibilizado. De fato, André, olha, você tirou a sorte grande. É uma pessoa maravilhosa e cuide bem dela, viu? E a gente, assim, fica muito feliz em ver, assim, o quanto todo esse conhecimento que você tem transmitido, o quanto você contagia por onde passa, professora. Como os meninos colocaram aqui, te conheceram em Floripa, se apaixonaram exatamente por essa energia que você traz, que você carrega consigo. Então, continue levando conhecimento, levando essa energia positiva, maravilhosa que você tem. Só temos a agradecer, né, por toda essa entrega, por tudo que tem feito nas contratações públicas e esse olhar maravilhoso que tem voltado para a população. Então, nosso agradecimento. E, pessoal,
Não deixe de se capacitar, continue buscando capacitações. Inclusive, eu e Crispim temos um treinamento agora dia 20 e 21, né, Isso Crispim? Se não me engano. aí, quinta e E sexta-feira, o mês isso. de março aí, online. Se inscreva online. Exatamente. Esse treinamento são para agentes públicos iniciantes que estão iniciando na área. Então, a gente se disponibilizou a um custo, né, relativamente baixo para ajudar você que tanto precisa. Então, acesse, a gente vai deixar o link lá no nosso direct, né, Crispim? E você consegue acessar e se inscrever. Então, participem. Sigam a professora Lara nas redes sociais. Os treinamentos por onde ela passa sempre é um sucesso. E, inclusive, Porto Velho está ali esperando, viu, professora? Lhe aguardamos aqui, viu? Um forte abraço a todos. Crispim, mais uma vez, uma honra estar aqui com você, dividir esse espaço com você. Gratidão por tudo. Professora, até breve. Até o próximo treinamento. E a todos, até o próximo projeto, a próxima live. E aguardamos vocês. Pessoal, boa noite. Professora, obrigado mais uma vez. Professor Jantes ficou aí a live toda aí. Professor Berílio, enfim, muitas pessoas bacanas aí. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a Mas todos. o Janderson ficou por causa da treta. Vamos botar aqui que ele ficou por causa da treta, ele quer tretar. E vai ser um prazer ir para Rondônia. Eu amo o nosso país, de verdade. Eu sou apaixonada pelo nosso país, todas as regiões. E eu tenho um carinho imenso por Rondônia. Eles brincam falando que é Rondônia. Já é rondoniense de coração, já, né, professora? É isso. Um beijo, pessoal. Boa noite Tchau, a todos. pessoal. Boa noite. A live vai ficar Tchau. gravada, hein? Live gravada no perfil. Valeu, boa noite.